versículos 1 a 8. Se eu falei a sua Bíblia, é a nossa Bíblia, viu? É a nossa. Desculpa aí. Mas, Isaías capítulo 6, 1 a 8, nós vamos trabalhar aqui com o tema o pecador frente à santidade de Deus. O pecador frente à santidade de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma atenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez, Senhor, e diante da Tua palavra, que é santa, que é pura e que serve de edificação, ó Deus, para as nossas vidas, para a nossa conduta, Senhor, como cristãos, como crentes em Cristo. Nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, ela fale aos nossos corações. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos, já disse o tema, né? Aqui o versículo-chave para a nossa mensagem é o versículo 5, que diz assim: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então esse é o versículo-chave para a nossa meditação nesta noite. Irmãos, igreja, Isaías, ele viveu num tempo muito difícil em Israel. Isaías, ele tinha acesso ao palácio, ele tinha acesso às grandes informações, o sistema político de Israel, ou aliás de Judá naquela época, e então ele vivia nesse contexto. Israel naquela época, o povo de Israel vivia numa crise, uma crise financeira, econômica, né? Uma crise moral e também
uma crise pior ainda, espiritual, onde as pessoas, elas deixaram de servir ao Senhor da maneira que o Senhor tinha proposto para que elas servissem ao Senhor. Então nós vemos Isaías, no primeiro capítulo, a partir do versículo 1, então nós vemos aqui uma radiografia da situação do povo de Israel. Aqui está escrito, o capítulo 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não são exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram, e devastada como devoraram a vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. Então aí está uma breve radiografia, do povo de Israel naquela época, onde o Senhor estava assim muito desgostoso com o povo de Israel naquela época. E justamente nesse momento de dificuldade, conforme já dissemos, é que Isaías ele foi levantado pelo Senhor para trazer uma mensagem de esperança para o povo. Nós vemos aqui nos versículos 1 a 4, a intenção de Deus, ou aliás, a intervenção de Deus diante do povo. Então Deus interviu no meio do seu povo, deu um choque espiritual no meio do seu povo, mas para falar ao povo ele usou o profeta Isaías. Então nós vemos aqui a intervenção de Deus nos versículos 1 a 4, nós vemos a majestade de Deus, capítulo 6, 1 a 4, que fala da santidade de Deus, da posição que Deus, onde Deus habita, onde Deus está, e daqueles que servem ao Senhor, como os serafins, eles servem ao Senhor. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então nós vemos aqui a apresentação, Deus falando com Isaías, e então nós vemos aqui a santidade de Deus, a majestade de Deus. Aqui fala que Deus, ele está assentado sobre o trono. Quando a palavra de Deus fala que ele está assentado sobre o trono é símbolo de regência, de soberania de Deus. Então nós vemos a regência de Deus. Deus ele rege todo o universo, tanto faz no sentido físico, quanto no sentido espiritual, no sentido celestial, né? Nada foge do controle do Senhor. E nós podemos ver aqui, já de início, a santidade de Deus. Fala, ele está assentado sobre um trono. Já a segunda aplicação, ele é alto e sublime. O versículo 1 falou, né? Ele é alto e sublime. E também se refere a esse alto e sublime, se refere à exaltação suprema de Deus e a sua glória e também a sua realeza. E nós vemos mais uma coisa interessante aqui. As abas de suas asas enchem o templo. Aqui fala da infinita realeza, o esplendor, a dignidade e a majestade de Deus. Então nós vemos aqui nesse versículo, no primeiro versículo, nós vemos a grandeza de Deus. Ele sentado no trono, ele é alto e sublime, e as abas de suas vestes enchem o templo. Então aí nós vemos a grandeza de Deus, o Deus soberano. E nós vemos ainda que, já no versículo 2, que os serafins voavam, estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Então nós vemos que somente aqui, nessa parte da Bíblia, que fala dos serafins, são seres celestiais que adoram a Deus e que estão em constante adoração ao nome do Santo Deus. E aqui ele disse, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E nós aqui temos esse texto também, ele é muito interessante, porque somente aqui, nesse lugar, em Isaías, aqui capítulo 6, é que fala desta forma: Santo, Santo, Santo. Nós queremos, quando nós vamos escrever algo, e nós queremos destacar alguma coisa, algumas palavras, nós usamos o negrito, usamos o itálico. Nós vemos que Jesus também usou esse recurso quando ele falava em verdade vos digo. Essa repetição, porque estava querendo dar ênfase àquilo que estava acontecendo ou àquilo que ele estava dizendo. E aqui também é interessante isso aí. Então deu muita ênfase aqui à santidade de Deus. Santo,
Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins, eles voavam diante de Deus ali. E nós vemos que aqui, quando ele destaca isso aqui, a santidade de Deus, é porque Deus é santo muito além daquilo que nós imaginamos, muito além daquilo que nós buscamos. Nós vamos explicar isto aqui. E então, a santidade de Deus. E também nós não vamos encontrar na Bíblia outros lugares onde fala que Deus, essas repetições de Deus, né, dos atributos de Deus, conforme poderoso, 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 nós não vamos achar. Mas somente esta palavra aqui, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Por que isso? Nada na Bíblia é por acaso. Nada é por acaso. É porque nós precisamos de buscar a santidade de Deus. Então aqui, deu muita ênfase aqui à santidade de Deus. E diz ainda, toda a terra está cheia da sua glória. E diante dessas palavras, então as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então aí foi a visão de Isaías, e isso aqui mexeu com Isaías, a ponto dele se dobrar diante de Deus. E diz o versículo 5, já dizendo, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, nesse momento que Isaías viu aqui, teve essa visão, essa grandeza de Deus, os serafins ali, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, Isaías, ele se viu em desespero, e ele disse, ai de mim, estou perdido. Quando nós lemos aqui os capítulos anteriores, nós vamos ver alguns ais, aqui de Isaías. No capítulo 5, por exemplo, nós vamos encontrar 6 vezes Isaías dizendo ai, mas é Deus falando para o povo dele, a terceira pessoa, né? Falando para eles, para o povo, Deus falando para o povo. Então, ai do povo, se nós lermos, né, o capítulo 5 de Isaías, nós vamos encontrar essas 5 repetições aqui de ai da situação do povo. Mas aqui interessante que Isaías, ele voltou para ele, ai de mim, estou perdido. Irmãos, nós, diante da santidade de Deus, nós, sem Jesus na nossa vida, sem olharmos para a cruz de Cristo, na verdade, nós estamos perdidos. Porque Deus, Ele é santo. A santidade de Deus, conforme já dissemos, é muito além daquilo que nós podemos imaginar. Ela é transcendente, ou seja, ela não tem medida, ela não tem espaço, ela não tem espaço e não tem dimensão, é uma coisa inigualável. Os cientistas, quando eles falam do tempo, né, do espaço,
para atingir tal lugar, eles colocam lá milhões, milhares, milhões de anos-luz. Aquilo ali é uma matemática, uma forma deles expressar a distância do ponto de partida deles até onde eles podem medir. E aquelas expressões deles ali, se trazer para a matemática, vai ter uma quantidade imensa de quilômetros, vai usar um número e acompanhado de muitos zeros ali, 21, 24, 27, 30 zeros, então vai ser muitos milhares, milhões de quilômetros. Por que eu estou falando isto? É porque aquilo ali pode ser dimensionado, aquilo ali pode ter um limite, aquilo ali é finito, mas a transcendência da santidade de Deus ou dos atributos de Deus, todos eles, né, são transcendentes, ou seja, não tem limite. Ninguém pode medir aquilo que é transcendente. Então vamos avançando na nossa lição. E agora então Isaías, ele se vê perdido diante daquilo que ele estava vendo. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Esta palavra aqui, impuro, é uma palavra que era usada para pessoas leprosas. Nós vemos que o rei ali, na época da visão, foi no ano que morreu o rei Uzias. E esse rei Uzias, ele morreu de lepra. Nós vamos falar muito dele, porque em outra época nós podemos, às vezes, até trazer um estudo que é muito proveitoso sobre o rei Uzias. Ele se prosperou muito, se projetou muito, o orgulho subiu no seu coração, e ele prestou culto a Deus, aquilo que não era para ele fazer, ele fez. Ele foi chamado a atenção, se rebelou contra aquela advertência dele, e então ele foi acometido de lepra, e ele ficou isolado, e morreu no isolamento de lepra. Então, Isaías já tinha esta experiência do que ser leproso. Então, essa mesma palavra que é usada aqui, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava dizendo que ele estava impuro, estava leproso, no sentido de pecador mesmo. E também todo o povo estava impuro, e todo o povo leproso também do pecado, não fisicamente, mas espiritualmente. E então nós vamos ver aqui, trabalhando com esse tema, né, o pecador frente à santidade de um Deus que é 3 vezes santo, 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 santo. É um Deus que a sua santidade não tem limite. Então nós vamos ver aqui nesse versículo 5, ele vai servir para nós de uma grande aplicação, porque nós vamos falar bastante aqui do pecado. Então aqui nós vemos a vileza do pecado. Nós vemos que hoje nós falamos pecado, simplesmente nós falamos pecado. Mas os puritanos, os crentes no passado, eles davam nome a este pecado. Eles tratavam o pecado como uma coisa vil, uma coisa repugnante, uma coisa horrenda. Então aqui nós podemos ver a vileza do pecado. Se nós desfolharmos os nossos inários, que os puritanos eles compuseram,
Então nós vamos ver algumas expressões assim, meu pecado vil, vamos ver expressões dessa natureza. Então, se nós lermos em Gálatas 5, eu vou pedir até os irmãos para nós abrir a nossa Bíblia, agora eu falei, né? Agora a nossa Bíblia, Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos ler aqui alguma coisa sobre o pecado. O que é pecado? O que é a vileza do pecado na vida do crente? Gálatas 5, 19 a 21. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então aí está o pecado aqui, as facetas do pecado. Eu marquei aqui algumas palavras que nós podemos, praticar essas facetas do pecado em nossas vidas. Por exemplo, a idolatria é uma. Nós podemos idolatrar, às vezes, um time de futebol, nós podemos idolatrar um filho, um parente, nós podemos idolatrar uma pessoa que a gente admira muito, nós podemos idolatrar o dinheiro, podemos idolatrar profissões. Então, por isso que eu sublinhei aqui esta palavra aqui, idolatria. A feitiçaria eu deixei de lado. Agora a inimizade também é um pecado. É uma coisa que não pode haver no meio do povo de Deus, a inimizade. Porfias também. Porfias, o que é porfias? É porfiar, é um contra o outro, um puxa para lá, outro puxa para cá, então é porfias. E bebedice, glutonarias, no caso, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Então, todas essas palavras aqui, esses predicados para o pecado, eu sublinhei e deixei outras tantas aqui, que não faz tanta parte da vida do crente. Então eu deixei, mas aqui, essas palavras aqui, vamos ficar nessa daqui, né? Idolatria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, e por aí vai, né? Muitos outros. Então são pecados que nós cometemos. Por exemplo, a ira. A palavra de Deus, ela fala que nós não podemos, a palavra fala, ireis, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, a nossa ira, nós podemos até irar com alguma coisa, mas nós temos que imediatamente raciocinar sobre aquilo de uma maneira inteligente e ver que aquela ira, ela não pode fazer parte da nossa vida por algum tempo. O pôr o sol aqui, não é que a pessoa
se a pessoa irá 7 horas da noite, não tem mais sol, né? 7 horas da noite. Aí, só no pôr do sol do dia seguinte, não é isso, é um tempo. Aqui fala de um tempo, então a pessoa precisa ter um tempo, e esse tempo é o mais breve possível, para a gente rever aquela situação, que a gente não pode ficar com aquela ira para sempre, ou em tempo prolongado. Então, aqui, também nós temos aqui essas obras da carne, que é pecado. Nós temos também Colossenses 3, versículo 5. Nós vamos recorrer a esse texto, ele é muito interessante também. Colossenses 3, versículo 5, já está aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A avareza é a pessoa que tem amor demasiado ao dinheiro. A pessoa ama muito o dinheiro e ela faz tudo para juntar dinheiro e faz tudo que ela faz, só pensa no dinheiro. Então isso é pecado também. Tem um ditado, né, que a pessoa não pode ser escrava do dinheiro, mas é o dinheiro que tem que ser o nosso escravo, né? Então, é por aí. Agora, o mundo relativo, o mundo na sua pós-modernidade, ele relativizou o pecado. É uma coisa, um ponto interessante, que isso não pode acontecer na vida da igreja, né, do corpo de Cristo. Como relativizou? Então, as pessoas, elas não pecam mais, né? As pessoas no mundo, nós conhecemos, né? Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelo nosso pecado também. Nós temos os recursos, o sangue de Jesus, a cruz de Cristo, e nós então adquirimos o perdão com o nosso, recorrendo às Escrituras, recorrendo a Jesus, então nós alcançamos perdão para os nossos pecados. Mas o mundo não peca. O mundo trocou essa palavra pecado por erro. É comum a gente ouvir das pessoas que essas pessoas, elas erraram. Errou nisso, errou aquilo. Nós temos exemplos. Uma atleta, né, que ela foi banida do esporte, ela usou lá um suplemento, uma coisa lá, alguma coisa química, que não era para ela usar, que ia haver uma modificação nos seus hormônios. E então ali, diante dos seus exames ali que ela fez, o doping, né? Aí foi constatado que ela havia usado aquele produto, uma coisa que não era contra. Então aquilo ali rolou na justiça por muito tempo e ela acabou perdendo as suas medalhas, foi caçada e banida do esporte. Passado um determinado tempo, aí um jornalista, ela foi dar uma entrevista, e ela então disse, é o meu erro. Ela confessou, não o seu pecado, não a sua desobediência no termo de pecado, mas de erro. Ela falou, eu errei. Temos também um político de renome, fora do Brasil, que ele teve um deslize com a sua secretária lá, e depois ele foi entrevistado de adultério, né? Ele foi entrevistado, então ele usou também essa expressão, eu errei, eu errei.
ele não disse que tinha pecado. Então o mundo ele não peca, o mundo erra. Isso aqui é muito interessante para nós cristãos. E mais recentemente, há dias atrás, uma pessoa famosa, um famoso, não está sendo transmitido, então eu vou ficar bem à vontade. Está sendo? Então um famoso ele foi preso porque estava explorando crianças sexualmente. Foi pego em flagrante. Aí depois, então, veio um psiquiatra para falar sobre o caso. E aquele psiquiatra, então, ele falou, fulano de tal, ele fez isso, a sua mente o levou a cometer esse erro. Os irmãos vejam bem como é que o mundo vive sem pecar, o mundo não peca, o mundo erra, mas nós sim, nós pecamos. Então, os nomes, os nomes do pecado, conforme dissemos, predicados para o pecado. Então nós temos, o nosso manual, que é a Bíblia, que nos vacina, que nos coloca em nós uma imunidade contra este mal. Nós pecamos acidentalmente, mas nós recorremos aos recursos espirituais que Deus nos dá de graça. Então nós vemos agora nós vamos recorrer à palavra de Deus. Nós falamos do pecado, falamos dos predicados do pecado, as qualidades, as facetas do pecado. Agora nós vamos recorrer à Bíblia, como a Bíblia trata o pecado. Quais são os nomes que a Bíblia fala do pecado? Um nome que a Bíblia dá ao pecado é anomia. A Bíblia trata o pecado de anomia. O que é essa palavra? Uma palavra do original grego, que quer dizer sem lei. Aquele que peca, ele está fora da lei. E nós vamos encontrar isso na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4. Vamos lá para João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Nós estamos aqui no estudo bíblico, isso é muito bom para a gente desfolhar a Bíblia, recorrer aos textos. Primeira carta de João, capítulo 3, já passei aqui, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então essa palavra transgressão, na outra versão, que é a versão corrigida, é iniquidade, que a chave bíblica lá dá para essa palavra anomia, que quer dizer sem lei. O mundo ele peca, e a palavra de Deus fala, dá nome a esse pecado de sem lei. Sem lei. Tem outra palavra aqui interessante para o pecado. Nós vemos aqui também um exemplo claro de um homem que ele dirigiu por muitos tempos, com a carteira vencida, e depois ele, aliás, por ter muitos pontos perdidos, acumulados na sua carteira de motorista, na sua ficha, então ele perdeu a sua carteira.
por dirigir em alta velocidade e tal. Mas depois, aquele homem perdeu a carteira. Então ele era teimoso mesmo. Ele correu, atingiu lá a quantidade de pontos, perdeu a carteira e continuou dirigindo. Então ali aquele homem, ele é considerado um sem lei. Para ele ali não tem lei, porque ele fugiu de todas as normas, de todas as legalidades de um código de trânsito. Então ele não obedeceu à lei, e assim também é aquele que peca, né? Peca muitas e muitas vezes, no caso o mundo, ele peca sem a lei de Deus. E nós vemos também que a palavra de Deus, ela dá nome ao pecado de transgressão. Levítico, capítulo 16, versículo 21, fala que o pecado é uma rebelião contra o Deus Criador, contra uma autoridade. Então, nós a palavra de Deus, já falamos de anomia, que é sem lei. Aqui estamos falando de transgressão, que é uma rebelião contra o Deus Criador, e é também uma rebelião contra uma autoridade. Então é a transgressão. Nós vemos também que o pecado, na Bíblia, chama de desprezo. Se nós lemos o segundo livro de Samuel, capítulo 12, 9 a 10, nós vamos ver que Davi, quando ele pecou, e ele foi chamado a atenção pelo profeta Natã, então, Deus mandou falar com Davi. Vamos recorrer ao texto, é melhor, né? Porque lendo é melhor do que as palavras da gente, encaixando as palavras da gente. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 e 10. Segundo Samuel 12, 9 e 10. Segundo Samuel 12, versículos 9 e 10, diz assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? E Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Então aqui, o texto que nós estamos falando aqui, está falando do desprezo duas vezes, que Davi desprezou ao Senhor. Então, a Bíblia, o terceiro nome que a Bíblia dá ao pecado é desprezo. O mundo, ele despreza as coisas do Senhor, ele deixa de lado. Os irmãos já pensaram numa pessoa que é desprezada, alguém que é desprezado, como a pessoa sofre a dor do desprezo. Então aqui, Deus aqui reclamando que Davi havia o desprezado. Então, um dos nomes do pecado
é o desprezo às coisas de Deus. E então, aqui, portanto, desprezar a lei de Deus é desprezar o próprio Deus. Então, se Davi ali, ele desprezou as coisas de Deus, o mandamento de Deus, ele desprezou o próprio Deus. E o terceiro item aqui que nós vemos, ou seja, o quarto, nós falamos de anomia, já falamos de transgressão, que é rebelião, anomia sem lei, transgressão é rebelião contra Deus, desprezo também, já falamos, agora é o desafio. O mundo, ele peca e ele desafia. Nós vamos explicar aqui o que é essa palavra, o desafio. Números, livro de Números, capítulo 15, versículo 30. O Rodrigo, se ele tiver com a Bíblia dele, e depois eu vou pedir para ele repetir esse versículo, que vai ser muito interessante para nós, na versão corrigida. Números, capítulo 15, versículo 30. Números 15, 30. Achei. Eu vou ler. Os irmãos podem seguir ali ou na Bíblia. Vamos ler este versículo e vamos saber o que é isso aqui, esse desafio que o mundo faz diante de Deus e diante daquilo que é sagrado. Vamos ler o versículo, ou seja, eu vou ler, a igreja vai acompanhar, diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Então, essa palavra aqui, atrevidamente, mas se a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, aí o Rodrigo vai ler para nós aí essa palavra, atrevidamente. Mão levantada. Mão levantada. Então, o que quer dizer isso? Esse desafio aí. Nós trouxemos isso aqui, essa página aqui, que vai servir de ilustração para nós. Esse aqui, eles levantaram a mão, mas no sentido bom. Engajamento ministerial, todo membro é um ministro, é o curso que aí nós estamos fazendo, né? E que a igreja está engajando nesse ministério aí, é o engajamento. Toda a igreja que o pastor Iranildo, ele acabou o curso, acabou, né, Natanael? O curso ele vai voltar. Acabou essa etapa. Ele acabou essa etapa e ele vai voltar para revisar. E eu quero conclamar toda a igreja aqui, nós aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo em casa, membros da nossa igreja, é uma conclamação, é uma convocação diante de Deus, para aceitar esse desafio, para fazer igual essas pessoas aqui fizeram, isso aqui é um desafio para o bem. Eles estão o quê? Eles propuseram nos seus corações, e eles levantaram a mão direita, o punho cerrado, dizendo que eles aceitam esse desafio, e eles não abrem mão desse desafio. Então, essas pessoas aqui, é uma ilustração do que é desafio. Mas o mundo é o contrário.
O mundo, ele cerrou o punho, esse atrevimento do mundo, essa mão levantada aí que a versão corrigida diz, é o punho cerrado, que quer dizer que não abre mão daquilo que elas estão fazendo, que é o pecado. O mundo, ele jaz no maligno. O que é jaz? Jaz é sepultado, é podridão, é estado de putrefação. Então, é o mundo. E o mundo não abre mão daquilo que ele está fazendo. Mas nós, crentes, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, os visitantes, aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, nós precisamos, nós não podemos fazer parte desse grupo que não abre mão de pecar, que despreza os mandamentos de Deus, que se rebela contra Deus, que peca sem lei diante de Deus. Então, avançando nossos estudos, e agora então nós pairamos muito sobre esse versículo, o versículo 5, porque fala da situação nossa diante do pecado, e fala da situação do mundo diante do pecado, e fala também da santidade de Deus. Quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, então nós vemos a nossa situação horrenda. Nós precisamos da misericórdia de Deus cada momento da nossa vida. Sem a graça de Deus, nós não caminhamos. Sem a graça de Deus, nós não levamos a palavra. Sem a graça de Deus, nós não aceitamos, o desafio que foi proposto para nós, o engajamento ministerial. Todo membro é um ministro. Todo membro precisa estar engajado em uma coisa na igreja. É jovem, é criança, adolescente, então nós temos que aceitar esse desafio. Então nós vemos agora, caminhando, a parte 3 do nosso estudo, fala da purificação, versículos 6 e 7. Vamos voltar lá para Isaías, capítulo 6, versículos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma atenaz, ou seja, com uma pinça. Ele pinçou lá uma brasa e trouxe e colocou, passou nos lábios de Isaías, que foi o reconhecimento dele, que os lábios dele eram impuros, ele praticava com seus lábios impurezas, porque ele deu uma justificativa, também habitava no meio de um povo de impuros lábios, e agora então, ele estava, depois que ele disse, ai de mim, quando ele se arrependeu, quando ele viu a grandeza de Deus, conforme já falamos, só repetindo aqui um pouco, Então, diante de ver a grandeza de Deus, veio o arrependimento, então aí veio a sua purificação. Os versículos, a brasa que tirara do altar, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então nós vemos aqui, a palavra que botou o pecado no singular, o teu pecado. Então o pecado que ele confessou ali, os seus lábios eram impuros, ele habitava também no meio de um povo de impuros lábios, então o seu pecado foi perdoado. Então aí nós vemos a purificação dos seus lábios.
E a palavra de Deus, ela fala que o nosso coração está cheio de determinadas coisas, e nós só falamos aquilo que o nosso coração está cheio, né? Então, Isaías ali é símbolo, ele simbolizando os seus lábios, certamente, todo o seu ser, certamente não, certamente, todo o seu ser foi purificado, o seu coração, a sua mente, ele nasceu de novo, ele nasceu ali do Espírito, ele nasceu de cima. Então, ele foi purificado. E agora, então, veio o item 4 do nosso estudo. E depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. Então, nós vemos aí, depois da purificação dos seus lábios, depois de nascer de novo, depois do seu arrependimento, então ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esse nós aqui interessante, que é Deus falando em nome da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual foi lá no início da criação, né? No princípio criou deuses, né? Elohim, deuses. Ali estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazendo parte da criação. Então, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui está a prontidão de Isaías, o seu chamado e a disposição para o serviço de Deus. E aqui, fazendo um panorama aqui desse texto que nós lemos, Isaías 6, 1 a 8, nós podemos aqui ter algumas observações aqui para nós. Nós podemos ver aqui, no versículo 1, Isaías, ele viu, ele diz: eu vi, ele mesmo falando de si, eu vi o Senhor dos Exércitos, no ano que morreu o rei Uzias. Já no versículo 8, eu ouvi, versículo 8, o versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem eu posso enviar a falar para esse povo rebelde? Então ali foi o chamado de Isaías, a prontidão dele, a disposição dele em fazer o trabalho do Senhor. E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías aqui, diante daquela purificação que ele tinha nos seus lábios, em todo o seu ser, ele podia ir e falar com o povo. Ele não ia ter mais ser contaminado com aquele pecado do povo. Por quê? Porque ele estava purificado. Ele foi santificado. O Deus santo, santo e santo, o Deus santo transcendente, agora o purificou. Então ele podia falar para o povo imundo, um povo com os lábios também imundo, mas ele não ia ser contaminado com aquele pecado, porque Deus estava com ele podia falar com autoridade. E nós vemos que Isaías, o quanto ele sofreu para falar ao povo. Segundo os relatos bíblicos, Isaías, ele profetizou o seu período de profeta. Foi um período longo, um dos mais longos da história. Ele profetizou por mais de 40 anos, por 40 e tantos anos. É uma vida, né? Ele profetizando e falando para um povo rebelde. E Isaías, ele sofreu também o sofrimento de Isaías para profetizar
para um povo rebelde. Diz a palavra que ele andou nu por 3 anos para simbolizar a nudez de Israel, a nudez do povo de Deus. E o interessante é que Isaías ele sofreu, até no capítulo 39, ele fala para a nação de Israel e para os povos ao redor. A partir do versículo do capítulo 40, aí já é uma nova etapa do livro, onde ele abre o livro dizendo: consolai, consolai, povo meu. Então essa repetição, consolai, consolai, também é uma afirmação, é chamar a atenção para esse nome: consolai, consolai, povo meu, porque está vindo aí aquele que pode vos consolar, que seria Jesus. Então, daí em diante, ele passou a falar de uma nova era, um novo tempo, profetizar sobre Jesus, sobre a vinda do Messias, e assim por diante. Então, nós vemos aqui, acabamos aqui a nossa lição aqui nesta noite, né? Mas nós temos que fazer aqui algumas aplicações. Nós não podemos sair daqui diante de um estudo tão maravilhoso desse, um estudo que nos desperta tanto para a santidade de Deus e a nossa condição de pecador. Nós temos que sair daqui hoje com algumas aplicações para as nossas vidas. São aplicações breves que nós vamos sair daqui com elas gravadas em nossas mentes. A primeira é: na crise, Deus ele está governando. Deus ele está com controle. Deus é o regente universal. Ele tem a regência de tudo. Quando nós vemos ali, diante de uma orquestra, ali um regente com aquela batuta na mão, alguém deve ter já estudado sobre isso aí, mas quem não estudou pode, ao alcance de todas as informações, a cultura, né? É muito bom a gente despertar para isso, mas o regente, ele está ali, ele tem o controle de toda a sua orquestra, todos os instrumentos ali. O regente, o maestro, ele tem o seu ouvido apurado, ele tem um ouvido, uma audição extraordinária, que ele sabe, ele percebe todos os tons dos instrumentos. Se alguém ali dá uma nota errada, ele sabe. Ele tem o controle de cada um dos seus instrumentistas. Então nós estamos fazendo aqui essa ilustração para os irmãos, para saber como Deus ele tem o controle também de todas as coisas. Então, numa crise igual nós vivemos, uma crise política, crise econômica, crise de pecado, enfermidades, às vezes uma crise no lar, uma crise familiar, uma crise particular, mas a igreja do Senhor, ela sabe, conforme diz o apóstolo Paulo, ela sabe em quem tem crido, que é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, aí é que nós nos posicionamos diante de Deus. É no momento mais difícil da nossa vida, onde todos os recursos se esgotaram, e nós só temos a Deus para buscar em nossas orações, aí que o nome de Deus é glorificado em nós e em nossa vida. Muitas das vezes nós achamos, né, que glorificar a Deus é só no momento de alegria, no momento de euforia não, no momento de alegria, de contemplação do Espírito Santo em nossa vida, e coisas assim, um ambiente propício a tais alegrias, né? No caso, um culto. Mas não, pode ser isso também. Mas Deus, ele é glorificado nas nossas tribulações. Isso aconteceu com os profetas, isso aconteceu com os apóstolos, isso aconteceu com Paulo,
a ponto de Deus dizer para ele que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele, do apóstolo Paulo. Nós vemos que a igreja, em todo o percurso da igreja, Deus foi glorificado nos momentos mais difíceis da vida dos cristãos. Então nós vemos no momento de crise, vamos levar essa lição para nós. Deus, Ele está no trono, Ele é o regente, tanto faz no sentido físico, Ele mantém todas as normas que Ele fez desde o início, Ele mantém a distância, né, do Sol para a Terra, as fases, né, da Lua, os limites do mar. Então, todas as coisas, elas manifestam a glória de Deus, e Deus, Ele tem controle sobre todas essas coisas. Então, é o regente físico dessas coisas. Também espiritual. Deus, Ele tem um propósito, Deus cumpriu todos os seus propósitos, todas as suas profecias, biblicamente falando, foram cumpridas. E a última que falta é o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. Ela não vai, não vamos escapar. A igreja, o mundo, não vai escapar do juízo, e a igreja é o livramento para ela, é a vinda de Jesus que vai se cumprir. Então, é um sentido espiritual, físico e também espiritual. Nós vemos que o trono de Deus, Deus, Ele está no governo de todas as coisas, Ele está no trono, alto e sublime, as abas de suas vestes. Nós vemos que a glória de Deus cobre toda a terra, igual aqui o versículo 3, que fala, toda a terra está cheia da sua glória. Nós podemos, nas nossas tristezas, às vezes, por que não falar, o nosso desespero, incertezas, nós podemos até pensar conosco, as coisas estão perdidas, não tem recurso. As crises de guerra, rumores de guerras, doenças que matam muitas pessoas, sai uma doença, vem outra. Então nós, no nosso desespero, humanamente falando, nós podemos perceber, até ver isso aí, mas Deus, a glória de Deus, se nós trazermos aqui, se nós fazermos aqui uma série durante um mês aqui, chamando pessoas aqui na frente, todo dia uma pessoa para falar da grandeza de Deus e o que Deus está fazendo em determinados lugares, nós vamos encher um calendário aqui de um mês, olha lá se vai sobrar pessoas ainda para falar daquilo que Deus está fazendo no mundo, no sentido de salvar pessoas, no sentido missionário. Então nós podemos, toda a terra está cheia da glória de Deus. A glória de Deus, ela inunda o nosso coração, a nossa mente. Nós temos, a glória de Deus está em nós. O último dia que eu estive aqui, antes de nós viajarmos para o sertão, eu lembro muito bem, nós estávamos lendo no livro de Êxodo, parece que o capítulo 33, que falava da glória de Deus. Então, aquele dia foi interessante, foi um dia inesquecível para mim, porque o assunto aqui era a glória de Deus. Eu saí mais cedo porque tinha que fazer alguma coisa. Foi no dia que o dia antes de nós viajarmos, foi na leitura da palavra de manhã e na oração. Nós falávamos sobre a glória de Deus. Os irmãos que estavam aqui, Marília e outros mais, Delina, devem lembrar daquele dia. Então, a glória de Deus.
Aí eu saí daqui, interessante, aquele dia foi relevante para mim, porque quando eu saí ali, estava chovendo, né? Quando eu saí na rua, estava chovendo, o sol, eu e a chuva, e lá assim, naquele último morro lá, de Mucuri, o arco-íris, né? Interessante a glória de Deus, né? A gente vê a glória de Deus em tudo. O arco-íris. A gente não vê o arco-íris em todo dia. O arco-íris. Para vermos o arco-íris tem que ter o sol em determinada posição, ele tem que estar numa posição de antes de 7 horas da manhã, não, antes das 8 horas da manhã e antes das 4 horas da tarde. É preciso de haver sol e precisa de haver chuva. Se o sol estiver se pondo, então o arco-íris está lá. Se o sol estiver nascendo, o arco-íris está no lugar oposto. E a gente no meio, a gente fica no meio ali. Nós como humanos, nós ficamos no meio ali. O sol, o chuvisco e o arco-íris. Então, é a glória de Deus, né? Interessante isso aí. Isso aí cabe até escrever um livro sobre isso aí, uma poesia, né? Quem sabe aí os poetas aí de plantão, né? Pode escrever sobre isso aí. Então, toda a terra está cheia da glória de Deus. Então vamos sair aqui com essa lição. Diante da crise, Deus está no governo. O crente é separado, ou seja, o crente é santo. Por que Deus é santo, santo, santo? É porque ele é separado. Ele é separado das coisas do mundo. E ele nos convida também, para esta separação. O crente, ele é separado. No mundo em confusão, é necessário que o crente ele possa fazer a diferença. E em ele fazer essa diferença, então ele vê a glória de Deus. O mundo, ele espera, nós vemos que no mundo tem os seus escolhidos, os seus eleitos. Então, esses eleitos, eles precisam, né, de ver esta santidade em nós. Precisa ver essa santidade na igreja. Então, a primeira aplicação, na crise, o governo, Deus está no governo, o crente é separado, ou seja, ele é santo para esse trabalho. O terceiro item, terceira aplicação, né? O crente é purificado, é a ação do Espírito Santo diante da sujidade do mundo, diante da sujeira do mundo, diante das chagas do mundo, da impureza do mundo, diante da lepra do mundo, diante do pecado do mundo. O crente, ele é purificado, porque o crente, quando eu falo o crente, a igreja, né, é purificada, porque ela tem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, são estas aplicações. Acabou a folha aqui, não tem mais. Então, vamos repetir, para nós sairmos daqui com essas lições na mente. Na crise, nós temos o governo de Deus, nós somos separados para viver uma vida de santidade, e nós temos esta purificação que é contínua em nossa vida, que é a ação do Espírito Santo. Então vai ficar aqui conosco essa lição nessa noite, que ela possa servir de edificação e que ela possa estar percutindo em nossas vidas. Nós que estamos aqui e também aqueles que estão em casa, aqueles que estão à distância, às vezes no trabalho, e que o Senhor possa, sim, estar nos abençoando. Queremos agradecer a todos. Nós não agradecemos os visitantes antes, aqueles que estão nos visitando pelas nossas redes sociais. Queremos
agradecê-los agora, no final, porque antes nós tínhamos um problema na transmissão, mas queremos vir agora de público agradecer os nossos visitantes, que para nós é um prazer